Olá meninos, professor Thiago aqui de volta, como havia ficado combinado no último vídeo, da gente dar continuidade na Era Vargas. Bom, o primeiro passo nós já demos, né, que é a Revolução de 1930. Agora nós vamos chegar no segundo governo do presidente Vargas. Lembrando, Vargas foi ao poder 3 mandatos, né? Ficou no poder por 3 mandatos, de 1930 a 1945. Bom, agora nós iremos trabalhar o Estado Novo, né? Tem 3 perguntas aí na tela. O que foi? Bom, o que foi o Estado Novo? É o período de maior ditadura, né? Ou de maior repressão desde o golpe lá de 1930. Bom, nesse momento, como eu falei no vídeo anterior, Getúlio Vargas ele inclui dentro do seu poder, no seu modelo, na sua forma de governar, muitas características do fascismo italiano de Mussolini. Ele tinha uma admiração terrível, né? Uma admiração imensa sobre a forma e o poder que Mussolini comandava o seu povo. Inclusive, ele manda fazer fardas mais escuras para lembrar os fardas negras lá de Mussolini, que deram o golpe, né, e ficaram no poder. Ele utiliza roupas, né, em padrão militar para remeter, para lembrar, não é, as características de Mussolini. Mussolini também usava as mesmas fardas, as fardas negras. Inclusive, o Mussolini ele é enforcado em praça pública utilizando a sua farda, a farda que o levou ao poder. O que motivou é simples, é fácil da gente compreender, né? É o poder, somente o poder. O poder levou Getúlio Vargas a fazer todas as medidas, né? Levou ele a tomar todas essas medidas durante a sua estadia no governo, né? Poder, nada mais do que poder. Inclusive, ele se mata no final, né? A sua vida termina com um suicídio, né? Ele se mata, um tiro no próprio peito, deixa uma carta célebre que encerra com a frase, né, que é uma frase icônica, vai ficar guardada para sempre, que é: saio da vida para entrar na história. Então ele acaba se matando para não ter o desprazer ou não ficar marcado na história como o presidente da República que foi retirado do poder. Então ele prefere tirar a própria vida do que dar a oportunidade para os seus inimigos de tirar do poder. Mas isso nós vamos ver mais para frente. Quais as principais características do Estado Novo ou da ditadura de Vargas nesse período? Intervencionismo estatal, então, ou seja, ele toma conta de toda a política do Brasil nesse momento, nada acontece sem a sua supervisão ou sem o seu crivo, né, sem a sua autorização, na economia e na sociedade. Então, as pessoas passam a ter um controle do Estado muito maior, né? As pessoas passam a ser controladas pelo Estado muito mais do que era antes. Ele traz o poder da política, o poder de decisão todo para a mão do executivo, então não havia outra possibilidade de uma intervenção ou de uma mudança de rumos se o poder estava tudo na mão dele, centralizado na mão. Fim do federalismo republicano, lembrando, né, que o federalismo foi quando o Brasil se dividiu em federação e os estados foram separados, cada um com sua autonomia, né? Antes éramos províncias, né? Província de São Pedro da Aldeia, Rio Grande do Sul, a província de São Vicente, em São Paulo, não é? A província do Rio de Janeiro, que antes era São Sebastião, era a Vila de São Sebastião, depois passou a província do Rio de Janeiro, e depois com a federalização do país, isso tudo se tornou, essas províncias deixaram de ser províncias e passaram a ser estados. Então, o fim do federalismo durante esse período. Lembrando que ele tirou até os presidentes, né, de estados e colocou interventores. Então os caras eles tinham status de governador, mas não eram governadores, eram subordinados ao presidente da República. E já falei anteriormente a inspiração no fascismo de Benito Mussolini. Ele cria a Constituição a segunda Constituição em menos de 4 anos, né? Então lá em 1937 ele cria a Constituição com características fascistas,
centralização da política, extinção do federalismo, os interventores nos estados, proibição de greve, porque na Constituição anterior ele permitia, né, a sindicalização, a Constituição permitia as greves, né? Então, só que isso causava burburinho. Se não tivesse bom, os sindicatos se reuniam, né, trocavam ideias e tinham suas próprias vontades e aí ia para a rua. Paravam no trabalho, faziam greve até que suas reivindicações fossem atendidas. Então Getúlio Vargas quebra com isso e põe fim, né, dando fim às greves, né, causando a proibição dessas greves. Fim da independência sindical, acabei de falar. Eliminação dos partidos políticos. Prática da censura através da DIP. DIP era o Departamento de Imprensa, né? Porque esses governos totalitários desse momento, eles tinham, todos eles, né? Nós podemos ver que durante o fascismo de Mussolini e o nazismo de Hitler, nós temos muitas gravações, temos muitas imagens feitas, porque eles tinham departamentos de imprensa, departamentos especificamente para fazer as filmagens, para mostrar como o povo amava. Você nunca vai ver uma filmagem oficial do governo nazista depreciando o governo ou pessoas reivindicando alguma coisa, multidão reclamando do grande Führer. Não vai ter. Por quê? Porque eles estavam ali somente para gravar aquilo que fosse bom para o governo, que trouxesse benefício. E Getúlio Vargas utilizou isso no Brasil também. Então as imagens que nós vamos ter de Getúlio Vargas é Getúlio Vargas dando dinheiro para crianças, é Getúlio Vargas com criancinha no colo enquanto o pai trabalhava numa obra federal, numa obra do governo, né, uma obra pública, para mostrar que além de gerar emprego para o pai, ele estava ali com a criança no colo, que aquela criança não precisava se preocupar, porque o bom velhinho estava lá. Então isso aí são formas populistas. Então esse departamento de imprensa foi muito utilizado durante o governo de Vargas e todas as outras ditaduras mundo afora. Criação do estado de emergência, que era caso precisasse, o governo poderia intervir de qualquer forma, ou na política, ou na segurança, ou na economia, instalava o estado de emergência e congelava os preços, congelava a economia. Conselho Nacional substitui o Senado, que era a forma que ele encontrou, porque para ele presidir o país, ele precisava ter o Senado ao seu lado. Se ele não tinha o Senado Federal do seu lado, então ele precisa criar outra forma. E aí qual foi a forma? O Conselho, ele cria esse novo Conselho Nacional. E quem é que fazia parte desse Conselho Nacional? Só as pessoas que estavam aliadas a ele. Então não tinha como as propostas de leis criadas, sugeridas por Getúlio Vargas, não tinha possibilidade nenhuma delas não serem atendidas. Nós sabemos que um presidente da República no Brasil só consegue comandar o Brasil se ele tiver o legislativo do seu lado, né? Se ele tiver a Câmara dos Deputados, se ele tiver o Senado Federal ao seu lado. Caso ele não tenha, ele enfrenta grandes dificuldades dentro do seu governo, porque todas as leis, o presidente da República, ele pode propor leis, ele não pode criar leis, ele propõe a lei e o Senado Federal e o Congresso Nacional, eles vão lá autorizar ou não. O que o presidente tem é o poder de veto. Ele pode vetar uma lei e aí, ao vetar essa lei, ele indica o que ele quer que mude nessa lei e daí volta, se fizerem o que ele quer, ele sanciona a lei e tudo certo. Então ele tem o poder de veto, mas de criação ele não tem. Então era por isso que os políticos procuram sempre estar aliados com a maior parte do Congresso Nacional e do Senado Federal, porque senão não tem como comandar o país. Na Constituição de 1937 tem a pena de morte, né, para crimes contra o Estado, tá? Por exemplo, se você matar uma pessoa, o cara foi assaltar e aí matou o bandido, pena de morte porque matou. Não tinha, a pena de morte era só para crime político, né, e crimes que lesassem o governo. Aí a gente pode tirar as nossas conclusões de que Getúlio Vargas queria de toda maneira proteger-se
né, e proteger os que estavam próximos a ele. Não deu certo por muito tempo, não. O executivo pode criar leis, intervir no Estado e dissolver o Congresso. O executivo, pelo que nós entendemos, desde lá do iluminismo, o executivo executa as leis, ele não cria as leis. O legislativo cria a lei e o judiciário julga as leis. Aqui não, aqui como há uma centralização do poder, Getúlio Vargas fez mais ou menos como Dom Pedro I, quando ele cria o poder moderador. Ele queria ser um déspota esclarecido e ele utiliza os ideais, né, dos pensamentos iluministas, com os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Só que ele cria o poder moderador, que sobrepunha todos os outros, ou seja, ele estava acima de todos os outros poderes. Então, se um juiz julgasse uma causa e o imperador acreditava que não era aquilo, ele simplesmente cancelava aquele julgamento e dava a ele mesmo a ordem para aquele julgamento. A mesma coisa acontecia com os outros poderes, então ele estava superior a todos os outros. E aqui Getúlio Vargas está mais ou menos assim. Ele só não colocou na Constituição, porque Dom Pedro I ele coloca, né, na Constituição. Então vamos lá, vamos continuando. Estado Novo, vamos continuar no Estado Novo. O que foi o queremismo? Bom, era um movimento popular criado para a permanência de Getúlio Vargas. Inclusive várias marchinhas, né, várias músicas durante o processo eleitoral foram criadas, né, com o intuito de fazer com que as pessoas aceitassem ou compreendessem que era melhor o Getúlio Vargas continuar, né? Então esse movimento ficou como o queremismo, né? Que era a ideia de queremos o Getúlio Vargas, né? Mais um ato populista, mais um ato de inteligência, né? Da inteligência do governo naquele momento, né? O departamento de imprensa trabalhou bastante a favor de Getúlio Vargas. Quem concorreu às eleições de 1945? Bom, lembram que haviam vários partidos anterior a isso, e aí Getúlio Vargas deu um jeito de diminuir, né, a quantidade de partidos, e mesmo assim, nas eleições, nós tivemos 5 partidos políticos com, né, 5 candidatos à presidência da República, né? E inclusive o vencedor, né, foi o Gaspar Dutra, né? Eurico Gaspar Dutra, pelo PSD e PTB, que era a junção de 2 partidos naquele momento, eram contrários, né, à continuação do poder, né, da forma que ele vinha acontecendo, poder todo totalmente centralizado na mão de um só governador. Então, Gaspar Dutra ganha as eleições de 1945, isso logo após Getúlio Vargas tirar a sua própria vida lá no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. Depois de ser traído, né, depois aos olhos dele, né, de ser traído pelos seus capachos ou pelas pessoas que estavam mais próximas, Getúlio Vargas ele se viu sozinho, né, tentando governar, porque o país já não conseguia mais crescer. Havia tentativa de intervenção de todos os lados. Os partidos políticos que outrora não podiam ser criados, estavam sendo criados. Então, ele acabou ficando isolado. Getúlio Vargas ele já não via mais uma saída. Então ele acreditava que a melhor forma de sair por cima era tirar a própria vida, né? E de fato ele fez isso, né? Numa demonstração total de que o ego, né? Que o próprio eu, né? Getúlio Vargas era mais importante do que qualquer outra questão. Então é isso. Nós ficamos por aqui com o assunto do Getúlio Vargas. Eu vou deixar umas questões fixadas aí no final
no final do vídeo, tá? Para que vocês possam estar respondendo as questões e no nosso próximo vídeo, na nossa próxima videoaula, nós iremos fazer a correção desse material, ok? Espero que tenhamos dias melhores, né? Que essa epidemia, essa pandemia possa passar e que nós possamos nos rever novamente. Estou com saudade, sinto muita falta dos nossos dias aqui, mas isso vai passar. Uma hora tudo passa e nós estaremos juntos novamente. E no final do ano tem festa, no final do ano tem formatura e nós vamos botar para quebrar. Nono ano, um beijo, fiquem com Deus, se cuidem. Até mais.